rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manha do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então. É o seguinte, vamos lá para o nosso roteiro 7, aula 1, matéria nova. Então hoje eu vou devagar, vou introduzir só alguns conceitos que a gente já conversou e outros que a gente não conversou, beleza? Para quem lembrou, vai estar fácil. Para quem não lembrou, a gente vai refrescar a memória, firmão? Lembrando, essa é a aula 1, então vai ser referente ao dia 1. Não necessariamente a gente vai terminar essa semana o nosso roteiro 7, provavelmente a gente vai ocupar também uma aula da semana que vem, beleza? Tudo bem? Certinho? Então, firmão, pega seu roteiro, fica ligeiro, se você quiser você pode pegar seu livro também nas páginas que estão sendo citadas no roteiro, beleza? Enquanto você pega seu roteiro 7, enquanto você pega o seu livro, se você quiser, você já vai colocando aí nos comentários, aí embaixo, o seu nome, sobrenome e sua turma. Firmeza? Tranquilidade? Não esqueça de colocar, mas é lá no grupo do Facebook, não é no canal do YouTube aqui não, o pé de breque. Firmão? Então bora lá, que hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto bastante interessante. Agora a gente vai começar a falar sobre a história do Brasil, vamos dizer assim, beleza? A gente vai vir para a América. Por enquanto, desde o 6º ano, a gente só falou sobre história da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas, hebreus, feudalismo, cruzadas. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de América, beleza? Não ainda de Brasil, porque o Brasil ainda não foi formado nessa época em que nós vamos começar a trabalhar. Mas já vamos falar um pouquinho da América, já vamos chegar próximo da gente. Firmeza? Bora lá então? Se liga, pé de breque. Antes de tudo, eu vou só lembrar uma coisinha com os senhores. A gente vai fazer uma análise cartográfica aqui, quer dizer, uma análise do mapa. Você tá ligado? Você tá vendo aqui o mapa mundi, né? O mapa mundi, ele não é plano como tá aqui, não é essa coisa reta, chapada. A gente tem só essa forma para deixar vocês mais, digamos, fica mais fácil para que a gente entenda como que é o planeta Terra. Ele tem forma arredondada, o planeta, né? Você tá vendo aqui, ó, tá arredondado. Então tem forma de professor de história, redondinho. E a gente tem alguns continentes aqui. A gente tem o continente americano, que você tá vendo aqui, ó, América, que é dividido em 3. América do Norte, América Central e América do Sul. Pulando o Oceano Atlântico aqui, ó. Quando você estiver em Ubatuba e quiser cair na África, sai correndo aqui, pula, vai cair aqui na África. A gente tem o continente africano, lembrando, pé de breque, que a África é um continente, não é um país, firmeza? E em cima da África, Europa. Entre a Europa e a África, a gente tem um mar muito importante, que a gente vai trabalhar bastante, que é o mar Mediterrâneo. Vindo para cá, a gente tem a Ásia, mais para cá, Oceania, que tem um monte de bichinhos diferentes, né? Canguru, koala, tinha diabo da Tasmânia, sogra e por aí vai. E aqui embaixo, a Antártica ou Antártida, beleza? Não, aqui eu tô falando do continente Antártica, não é aquela marca de cerveja que seu pai, padrasto, tio, vô gosta de tomar às sextas-feiras quentes, beleza? A gente vai deixar bem claro para os senhores então que a gente está falando do mundo, mas eu vou fazer um recorte. Eu vou pegar uma parte do mapa só. Qual parte do mapa eu vou pegar? Vou pegar essa parte amarelinha aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o mapa mundi, certo? Mas eu vou pegar essa parte amarela aqui que tá aqui, que eu tô cortando, e ela vai crescer aqui, ó. Beleza? Então, esta parte amarela é essa parte aqui. Essa parte amarela é essa parte que vem aqui. Então, beleza. Aqui a gente está vendo aquela parte amarela do outro mapa. Lembra? Aquela parte amarela do outro mapa pegava uma parte do mapa mundi. É essa parte que está aqui. Europa, Ásia para lá e aqui o norte da África. Beleza? A gente vai começar a falar sobre o mundo após as cruzadas. Beleza? Por quê? Esse mundo após as cruzadas, então as cruzadas aconteceram, várias guerras e vários caminhos foram abertos entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e a África, beleza? Esses caminhos que foram abertos tanto por terra quanto pelo mar Mediterrâneo, olha o mar Mediterrâneo aqui, extremamente importante, certo? Esses caminhos que foram abertos, eles vão ser usados principalmente pelos comerciantes. Os comerciantes da Europa, da Ásia ou Oriente e da África na parte do norte, eles vão usar esses caminhos após as cruzadas
para levarem as mercadorias de um lugar para o outro. Mas principalmente os comerciantes europeus. Os comerciantes europeus, eles vão começar a levar tecido, tapetes, especiarias, eles vão levar joias. Mas o que dava mais dinheiro naquela época, o que era uma coisa muito valorizada e que as pessoas compravam bastante, era uma tal de especiarias, quer dizer, os temperos, firmeza? Esses temperos que vinham da Ásia, principalmente eles vinham de lá do Oriente. A gente já vai pegar um outro mapa que vai mostrar de onde vêm os temperos. Eles eram muito valorizados na Europa, tá bom? Por quê? Porque na época não tinha geladeira. Então a única forma de você conservar os alimentos ou disfarçar o gostinho de passado ou de quase podre do alimento era usar muito tempero, beleza? E aí essas especiarias, esses temperos, eram consumidos em grande quantidade, beleza. Dois grupos vão se destacar bastante, os árabes e os italianos. Os árabes, eles traziam as mercadorias até aqui, ó, no Oriente Médio. E os italianos compravam as mercadorias, não só os italianos, mas principalmente os italianos compravam as mercadorias para revender aqui, ó, principalmente nessas duas cidades que vocês estão vendo aqui, Gênova e Veneza. Essas cidades eram as principais cidades de comércio de especiarias, tapetes, joias, tecidos que vinham da Ásia do Oriente, das Índias, beleza? E aqui os italianos vendiam para outros locais. Então os comerciantes que estavam aqui em Lisboa, na região da França, compravam as mercadorias dos italianos. E os italianos compravam aqui dos árabes, beleza? Então olha que coisa complexa. Vinha lá do Oriente pelos árabes. Os árabes revendiam para os italianos aqui revendiam para outros comerciantes. Vamos só lembrar o seguinte, os comerciantes também podiam ser chamados nessa época de burgueses, lembra? Lembram disso? Que os burgueses eram também a classe que vivia do comércio? Tá bom. O que eram as especiarias? As especiarias eram isso aqui, ó, esses temperos usados para conservar ou disfarçar o sabor dos alimentos, beleza? E, cara, tem muita especiaria. Eu peguei aqui uma imagem com alguns tipos de especiarias que a gente usa, que sua mãe, sua madrasta, sua avó, sua tia, seu cachorro deve usar. Então, cravo, açafrão, gengibre, louro que vai no feijão, pimenta do reino que é direto a gente usa, orégano que vai na pizza, noz, cominho, alho, cardamomo, canela, manjericão, cúrcuma. Mano, tem um monte de especiarias, um monte de temperos. E esses temperos vinham muito lá da região do Oriente Médio, beleza? Eles saíam aqui, ó, da região. Então, a gente está vendo um outro mapa, mas é a mesma coisa. Aqui está o norte da África, aqui está a Europa e aqui está a Ásia. Então, de lá e daqui, onde vocês estão vendo esses caminhos pretos, você tem a vinda de tecidos, tapetes, as especiarias, joias. E esses caminhos eram feitos pelos árabes, Os árabes traziam até aqui a região do Oriente Médio, aqui eles revendiam para os italianos. Os italianos compravam e levavam para suas cidades e aqui eles revendiam para outras burguesias. Professor, era só os italianos que podiam comprar da mão dos árabes? Não, mas os italianos começaram a ganhar tanto dinheiro que eles começaram a controlar o comércio e controlar a navegação no mar Mediterrâneo, beleza? Então, de certa forma, conforme o tempo foi passando e os italianos foram enriquecendo, eles começam a controlar o comércio de especiarias nessa região, controlando inclusive quem navegava no mar Mediterrâneo. Para você navegar no mar Mediterrâneo, você tinha que ter autorização, você tinha que pagar um impostinho, certo? E se você não quisesse fazer isso, você tinha que comprar as mercadorias na mão dos italianos. E aí eles cobravam o preço que eles queriam. Agora pensa um pouquinho, se você é um comerciante dessa região aqui da Europa, você tinha que navegar o mar Mediterrâneo inteiro para chegar aqui onde comprava as especiarias. Era mó rolê, era embaçado chegar. Então, primeiro porque era mó rolê, segundo porque tinha que pagar os pedágios, os italianos ficavam controlando o mar Mediterrâneo para ver quem podia passar ou não. E tem outro problema. Ah, eu não quero ir até lá, vou comprar aqui dos italianos mesmo. Aqui está a Itália. Ó. Você ia pagar um preço alto pelas mercadorias, tudo bem? Então, alguns comerciantes, alguns burgueses de outras regiões, principalmente dessa região aqui, ó, onde tem Portugal e Espanha,
alguns comerciantes insatisfeitos começam a pensar em uma coisa diferente. Eles querem maiores lucros. Então, é preciso arranjar um novo caminho para chegar até aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir chegar até lá? Bom, não era fácil. Por quê? Você podia falar, professor, mas é só sair navegando pelo mar Mediterrâneo. Não é não. Nós temos alguns problemas. Aqui vocês estão vendo alguns. Mas antes, ó, vou voltar. Volta o mapa. Nesse mapinha aqui, a gente vê melhor. Para sair aqui de Lisboa, por exemplo, Portugal, e chegar até aqui, onde eram vendidas as especiarias pelos árabes, eu tinha que passar ou pelo mar Mediterrâneo, mas aí os italianos controlavam, não adiantava nada. Vou por terra então. Por terra o risco era ainda maior, mas aí não é pelos italianos, é pelas estradas cheias de ladrões, beleza? E quando ele chegava aqui, nessa região, os árabes controlavam. Ia ter que pagar também um pedágio, um imposto. Então não adiantava nada. Você deve ter pensado aí, professor, vai pelo norte da África. É a mesma coisa. Árabes e também os ladrões pelas estradas. Aí você pensa, é fácil, professor. É muito fácil, é só navegar. Tem o resto do mundo. Este é o problema. Algumas crenças da época impediam os comerciantes de outras regiões a tentar buscar um novo caminho, sem ser pelo mar Mediterrâneo e sem ser pelas estradas de terra da Europa e do norte da África. Não era tarefa fácil. As pessoas da época imaginavam um monte de coisa, elas acreditavam num monte de coisa. E isso vai ser um problema. Vamos lá. Nós temos algumas crenças da época. Primeiro, havia a crença sustentada pela Igreja Católica da Idade Média, estou falando da Igreja Católica da Idade Média, nem vem querer me crucificar depois, hein, orelha seca. Sustentada pela Igreja Católica da Idade Média, havia a crença de que a Terra era plana. A Terra era, então, reta, beleza? E aqui a gente está vendo uma representação de uma crença da época, o terraplanismo, beleza? Aí você pensa aí, professor, que burro, dá zero para ele. Não. Por quê? Porque as pessoas não tinham informação. Hoje a gente tem informação, hoje a gente tem tecnologia, a molecada já foi para a Lua, já mandou foguete para Marte, um monte de naves para satélite. A gente sabe que hoje a Terra tem forma esférica, é arredondada, irmão? Hoje a gente não consegue mais pensar nisso, porque a gente tem informação. Basta você entrar na internet, pega lá no Google, tem câmera, tem satélite que transmite ao vivo as imagens que ele capta lá do espaço sideral, firmeza? Só que na época eles não tinham essa tecnologia, nem esse conhecimento. E por causa disso eles acreditavam em algumas coisas. Mas é puro desconhecimento, falta de informação. Eles acreditavam que a Terra era plana, beleza? E que se você pegasse sua embarcação e ficasse muito longe da Terra, os ventos te levariam para a borda da Terra. E aí você cairia eternamente num abismo, beleza? Você ia lá, já era, acabou. E aí você ia ficar caindo até morrer, beleza? Se você reparar, também tem um dragãozinho aqui. Não sou eu. Esse dragãozinho aqui é uma representação de um monstro comedor de embarcações que ficava ali, ó, só esperando as embarcações caírem, beleza? Por que eles acreditavam nisso também? Porque muitas embarcações que tentaram percorrer caminhos mais longos não voltaram. E não voltaram por quê? Porque as embarcações eram frágeis. Não havia tecnologia suficiente ainda desenvolvida para que as embarcações viajassem semanas. As embarcações ainda, elas encharcavam, iam pesando e às vezes afundavam. Uma tempestade qualquer mar mais agitado, fazia com que as embarcações simplesmente desmanchassem, quebrassem, não aguentassem aquela tempestade. Por isso, muita gente que tentou fazer um caminho mais longo não voltou. E as pessoas então começam a buscar explicações. Qual é a explicação? É isso aqui, ó. Ele caiu no fim do mundo, um monstro comeu ele, beleza? E a crença de monstros marinhos era enorme. Você tem um monte de pintura da época medieval relatando essas crenças e relatando também histórias dos pescadores ou dos navegadores sobre monstros que eles encontraram no mar, beleza? Então, havia uma forma de imaginar, quer dizer, um imaginário na época de que você ia ser comido por um monstro marinho se você saísse
por mares muito distantes, beleza? Aqui outro bichinho, esse aí é bonitinho até, né? Parece a minha irmã. Temos aqui, essa imagem é legal. Nós temos várias imagens de quadros pintados, né, por artistas da época que escutaram histórias de monstros que comiam os tripulantes e as embarcações seguiam sem tripulantes, beleza? Vamos lembrar o seguinte, ninguém comprovou isso. O problema é que as embarcações não voltavam, e não voltavam porque elas não tinham tecnologia suficiente para fazerem essas grandes navegações, beleza? Bom, vamos lembrar o seguinte, havia uma outra crença. Aqui está o mapa mundi, e a gente viu naquele outro mapa que este quadradinho aqui era o que os europeus acreditavam ser o mundo da época. Eles acreditavam que o mundo era só isso aqui, ó. Eles não tinham conhecimento ainda pleno de que a África vinha até aqui embaixo, de que havia um novo continente aqui, de que a Ásia era muito mais longa e que havia outras partes de terra, ou ainda que haviam mares maiores, mares além do mar Mediterrâneo. Eles acreditavam que o mundo conhecido, que o único mundo que existia, era isso aqui, ó. Beleza? Por isso havia uma dificuldade enorme. Monstros marinhos, embarcações não desenvolvidas, as técnicas de navegação eram muito atrasadas, terraplanismo, o medo da população de sair desse quadrado aqui, porque eles desconheciam. Tomem cuidado porque não é para julgar. Ah, professor, eles são muito burros, como é que eles imaginavam isso? Eles desconheciam tudo isso. Eles não tinham técnicas ainda para navegação. As embarcações eram frágeis. Eles ainda se guiavam olhando para as estrelas. Eles não tinham, por exemplo, o desenvolvimento de instrumentos de navegação básicos como a gente tem hoje. Por exemplo, uma bússola. O mundo para eles era muito pequeno. É a mesma coisa, por exemplo, vamos dizer que daqui a 500 anos a gente já tenha contato com vidas de outro planeta. Só tô zoando aqui. E que daqui a 500 anos eles estudem a nossa época e a gente fique sendo tirado por eles de burros, porque a gente achava que só tinha gente aqui no universo. Mas a gente não pode ser julgado por uma coisa que a gente desconhece, beleza? Hoje a gente sabe, por exemplo, que a Terra tem forma arredondada, que existe um monte de continentes, que não existe Terra plana, que a Terra gira em torno do Sol, como vários outros planetas. Nós temos o heliocentrismo. Mas aí vem a pergunta, o que será que fez a rapaziada, principalmente de Portugal aqui, ó, Espanha, a meter as quadradas no mar e falar, não, eu preciso chegar até aqui, preciso chegar até o Oriente Médio, até a Ásia, até as especiarias das Índias, sem passar pelo mar Mediterrâneo e sem ser por aqui. Cara, é um desafio enorme, porque o mundo que eles achavam que existia, o mundo todo, era isso aqui. Qual será a saída encontrada pelos portugueses e pelos espanhóis, principalmente, para chegar até o Oriente, chegar até as Índias? Como que eles vão chegar até as Índias sem passar por esses caminhos já conhecidos? Agora é que o bicho pega, beleza? Bom, como que eles vão conseguir? Simples, senhores. É só assistir a próxima aula, porque são cenas de um próximo capítulo, beleza? Senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês no dia 1 do nosso roteiro 7. Eu acho que deu para dar uma amenizada. E nós ficamos por aqui. Não esqueça de colocar seu nome, seu sobrenome e a turma lá no grupo do Facebook. Mas que desafio, hein? Como chegar até as Índias, até o Oriente, sem passar pelos caminhos conhecidos. E enfrentar tudo isso. Monstros marinhos, terraplanismo, a crença de abismos, de fim do mundo e embarcações frágeis. Eu preciso buscar algumas soluções, beleza? Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Senhoras e senhores, por enquanto é desse jeito. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa, sono proporcionado. Vai de leve na manguaça, dá-lhe Maria. E aí, ó. Não sai de casa não, que não acabou não. A gente tá em quarentena, hein, vacilão. Não é pra ir pro fluxo, não. E se precisar sair pra ir na padoca, ir no Fantástico ali, use máscara. Valeu? Grande abraço. Cuidem-se. Fui!